Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada enfermeira Rejane, que obriga hospitais, postos de saúde e clínicas a comunicarem aos órgãos competentes todos os casos de crianças e adolescentes atendidos na emergência por motivo de embriaguez ou uso de drogas. O texto também determina que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Conselho Tutelar e os pais ou responsáveis sejam imediatamente avisados. As instituições que descumprirem a regra poderão ser multadas. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. A primeira coisa é a gente ter uma estatística disso. Qual é esse volume, quantas crianças são, em que região, é mais aqui no Rio mesmo, no município, é no interior, porque tem em tudo quanto é lugar. De que forma utilizar os recursos públicos para que nós possamos ter políticas públicas realmente que atinjam a esses adolescentes, atinjam a essas crianças. Também foi aprovado o projeto dos deputados Dr. Julianelli, Marta Rocha e Lucinha, que cria um programa de capacitação de agentes de saúde para viabilizar o conhecimento da Lei Maria da Penha. O texto segue para análise do governador. O agente de saúde é aquele profissional que entra na casa das pessoas, para prestar atendimento de saúde e goza, por conta disso, da confiança dessas pessoas. E o projeto visa duas coisas. Primeiro, pela simples observação de possíveis agressões, que aquela pessoa, aquele agente vai poder constatar. E segundo, para orientar as mulheres e as crianças, e os familiares todos, sobre a necessidade de respeitar os direitos da mulher. O Rio de Janeiro pode ter uma política pública de turismo comunitário. A proposta da deputada Zeidan é explorar comercialmente o turismo, de preferência na forma de economia solidária, nas áreas em que hajam povos tradicionais e comunidades indígenas, de pescadores, quilombolas, unidades de conservação e favelas. Os guias que atuarem no setor deverão ser cadastrados no Ministério do Turismo e a fiscalização da atividade caberá à Turis Rio. O texto segue para análise do governador. Já o deputado Paulo Ramos quer limitar a 180 dias o prazo máximo de permanência dos presos provisórios em unidades do sistema prisional do Estado. Caso o prazo vença, o preso deve ser encaminhado à vara de execuções penais para que sejam tomadas as decisões cabíveis. A matéria foi aprovada. É preciso transferir essa responsabilidade dos presos provisórios a partir de um certo período, e eu coloquei 180 dias, para o Poder Judiciário, para que ele então arque com tudo. Já que ele não julga, já que a justiça é morosa, ele pelo menos arcando com a responsabilidade da guarda do preso. E com as consequências financeiras, pelo menos eu acredito que isso vai contribuir para que o processo penal seja mais célere, seja muito mais rápido. As ocorrências policiais que envolvam instituições religiosas ou seus praticantes e que tenham indícios de motivação de crime de intolerância religiosa devem conter no registro de ocorrência a seguinte observação: crime contra o sentimento religioso. O Instituto de Segurança Pública ficará responsável pelo registro e tratamento das informações que poderão ser divulgadas, por exemplo, em boletins e dados estatísticos. O projeto dos deputados Carlos Mink e André Siciliano foi aprovado em segunda discussão. O que acontece hoje? Uma menina com as guias sai de um centro, leva uma pedrada. Aí chega na delegacia, levou pedrada, agressão simples. Essa lei sendo sancionada, a gente imagina que será, minha e do deputado André Siciliano, que tinha uma outra e acabou virando coautor comigo, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar na delegacia e vai registrar no registro de ocorrência, no boletim de ocorrência, como crime de intolerância religiosa. Vamos poder ter políticas públicas fundamentadas nessa estatística, em que bairros que há mais, que tipo de pessoa, quais são as vítimas. E o deputado Marcelo Freixo quer criar o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pública.
O objetivo é atuar na prevenção de acidentes, doenças e morte prematura relacionados ao exercício da função de policiais civis e militares, inspetores penitenciários, bombeiros militares e agentes socioeducativos. O texto também prevê a garantia do fornecimento de equipamentos de proteção individual aos profissionais de segurança, além da realização periódica de exames e acompanhamento psicológico. A ideia é dar melhores condições de trabalho aos agentes. A matéria foi aprovada e pode virar lei. Os agentes da segurança pública estão absolutamente no limite das suas condições de trabalho. Criar um programa de saúde, de segurança para o agente penitenciário, para o policial civil, policial militar, significa ver as suas condições de trabalho, se são insalubres, o material que ele utiliza, o seu horário, se é compatível com o exercício da sua profissão. As mulheres, por exemplo, que estão amamentando, saber se as suas condições de trabalho são adequadas a uma profissional, a uma agente pública que está amamentando. Enfim, é criar um programa que não existe, né? Criar efetivamente algo que assista a essa população que trabalha na ponta da segurança pública é mais do que urgente nesse momento no Rio. Pessoas com deficiência auditiva podem ter o atendimento em Libras, garantido nas unidades de saúde do Estado. O projeto do deputado Luiz Martins também prevê que as concessionárias de serviços públicos apoiem a difusão da linguagem brasileira de sinais. Já ao poder público, caberá capacitar os servidores para atuarem como intérpretes de Libras. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Cartórios, salas de audiência e salas de espera de todas as varas da Justiça Comum e juizados especiais deverão manter cartazes com os seguintes dizeres: é direito de todo advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, devendo ser observada a ordem de chegada. O Tribunal de Justiça terá 60 dias para se adaptar a partir da sanção da lei. O texto do deputado Bruno Dauaire foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A gente obriga o Tribunal de Justiça, dentro das suas varas, juizados especiais, que afixe um papel com 20 centímetros quadrados, né, obrigando e deixando claro a necessidade de um atendimento mais sério e humano em relação aos advogados do Estado do Rio de Janeiro. As unidades de saúde do Estado podem ser obrigadas a colocar cartazes com informações sobre a síndrome de Guillain-Barré. O projeto do deputado Benedito Alves foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. E o deputado Carlos Macedo quer criar uma semana de conscientização do uso do filtro solar e divulgação das doenças causadas pela exposição excessiva aos raios solares. A data será comemorada sempre na semana do dia 22 de setembro. A matéria foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Os parlamentares também aprovaram a prorrogação do funcionamento da comissão especial, que trata de assuntos relativos à despoluição da Lagoa de Araruama. Já o deputado Geraldo Pudim quer estabelecer as regras para a criação no município do Rio do Museu da Escravidão Negra no Brasil. O projeto determina que o museu terá como objetivos criar um espaço para auxiliar as escolas no ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira, divulgar a contribuição dos afrodescendentes para o desenvolvimento do Estado, estimular o estudo dos hábitos e costumes dessa população, tornando-se um centro de referência e servir como espaço para a expressão e manifestação cultural do povo negro. O governo do Estado poderá destinar recursos próprios ou firmar convênios com órgãos públicos estaduais e federais, além de instituições sem fins lucrativos, para criar o museu. O texto foi aprovado e retorna em segunda discussão. O Rio de Janeiro pode ter um polo cervejeiro artesanal e uma festa anual da cerveja artesanal do Estado, que será realizada sempre no mês de maio. Farão parte do polo cervejeiro os municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e São Fidélis. A sede do polo deve ser o município de Nova Friburgo. A ideia dos deputados Wanderson Nogueira, André Siciliano, Rafael Pisciani, Valdec Carneiro,
Conte Bittencourt, Gilberto Palmares, Luiz Martins e do deputado licenciado Jorge Felipe Neto é contribuir para a elaboração de políticas de incentivo à atividade industrial e ao turismo cervejeiro. A proposta foi aprovada em primeira discussão. É para contrapor também um pouco a rota cervejeira, que tem os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, mas Nova Friburgo tem sido esquecido e a cerveja artesanal tem sido esquecida nesse processo. Então, é a possibilidade de motivação dos 14 municípios da Bacia Hidrográfica Rio dos Rios, com Nova Friburgo assumindo o seu papel de município polo, trazendo esses outros municípios para também ter a produção da cerveja artesanal e também retoma a festa da cerveja, a tradicional festa da cerveja em Nova Friburgo no mês de maio. No expediente final, o deputado Dr. Giulianelli comentou a crise enfrentada pelos servidores públicos das áreas da educação e da saúde, que estão com salários atrasados. O número de professores afastados por problema de psiquiátrico aumenta a cada dia, mostrando que a incerteza no recebimento dos salários afeta a própria educação. Isso para não falar da situação da saúde pública. Lembrando que os profissionais de saúde que lutam aqui pelo PCCS, eles não estão recebendo, estão com atraso de 4 meses e não têm direito a vale transporte. Então, até para ir trabalhar, eles têm que custear do próprio bolso. Isso é um grande absurdo. Os deputados Carlos Osório e Luiz Paulo criticaram a administração da rede de saúde do Estado e do município do Rio. É absurdo o que se passa na saúde do Rio. Os hospitais não funcionam adequadamente, não há medicamentos, as cirurgias eletivas praticamente foram paralisadas, pessoas com necessidade de medicação contínua estão sem receber os remédios, as clínicas da família simplesmente devolvem as pessoas por falta de médico, por falta de capacidade de fazer exames e também por falta de medicamentos. Isso com um corte que foi imposto pelo prefeito do município de mais de 500 milhões de reais no orçamento da saúde. A saúde da União vai muito mal. A do Estado é calamitosa a situação da saúde. Do município da capital é um horror. E os municípios restantes, né, os outros 91, também estão em situações muito difíceis. Então não funciona a UPA, não funciona o UPP, não funciona o Hospital Federal, Municipal e Estadual. Não era hora das 3 instâncias, isto é, a União, o Estado e os municípios, sentarem à mesa e buscar soluções mais factíveis.